Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente fala sobre estilos de aprendizagem. Por que escolher o tema estilos de aprendizagem para falar hoje nesse vídeo? Muito simples. Porque não é novidade hoje, tá? Porque um tempo atrás até era que a gente aprende de forma diferente, que as pessoas aprendem de forma diferente, que o ser humano ele tem habilidades diferenciadas e que as minhas habilidades não são as mesmas que as suas habilidades. Então, vejam só, quando eu parto do ponto de vista do estudante e da aprendizagem e do ensino, é natural que eu também pense que esse estudante ele vai adquirir conhecimento de maneira diferente, que ele também tem habilidades diferentes, né? A gente meio que absorve uma ideia natural, como se nós tivéssemos o conhecimento e os estudantes eles apenas precisassem ser preenchidos de conhecimento. Isso é natural, tá? Não vamos aqui nos sentir culpados de que esse pensamento é um pensamento errado. É quase que natural pensar que sabemos mais do que eles, até porque nós dominamos determinada área e, como professores e como docentes, é natural que nós tenhamos um pouco mais ou mais informações do que os nossos estudantes. Então, essa ideia de que eles são vasilhas vazias, como dizia Paulo Freire, ela já caiu por terra há muito tempo, né? A gente sabe muito bem que hoje se valoriza muito a experiência prévia que esse estudante traz, que é o conhecimento prévio, como todo mundo chama no senso comum, né? A gente também não ignora mais que esse estudante ele tem uma predisposição para aprender mais em determinada área e em outra não tanto, né? Há quem se desenvolva muito bem na matemática, nas ciências exatas, e há quem se desenvolva mais nas ciências humanas, nas ciências da natureza. Então, assim, são predisposições que a gente tem, até mesmo de interesse, né? Como estudante, que vai meio que nos conduzindo para esse momento da aprendizagem, para esse momento em que eu adquiro conhecimento enquanto estudante. Então, vamos lá. Se eu considero todos esses processos durante o percurso de adquirir conhecimento, e aí a gente está falando aqui de um conhecimento adquirido de maneira formal, né? Dentro de um ambiente escolar, com estratégias, né? Principalmente com uma metodologia, com uma didática própria, né? Para aquela faixa etária, para aquela série, para aquele conteúdo. Tem um detalhe que eu não posso deixar de colocar aí nessa minha lista, que são os estilos de aprendizagem. Então, entender como o meu aluno pode aprender me faz pensar em quais instrumentos eu posso estar utilizando, didaticamente falando, para fazer com que esse aluno aprenda, para construir com ele o conhecimento. E aí não é uma discussão nova, mas é relativamente nova, porque na verdade se começou a pensar sobre os estilos de aprendizagem a partir da década de 60. Então aí, né, se começa um debate acerca das diferenças individuais do processo de aprendizagem. Então aí sim começou-se a pensar e principalmente a pesquisar sobre isso. E é claro, né, senão eu não estaria aqui hoje falando sobre, se descobre que essas diferenças individuais na maneira de aprender de cada indivíduo, né, acaba gerando necessidade, vamos pensar aqui assim, do ponto de vista da necessidade, de se pensar sim em como fazer esse indivíduo aprender. E aí veja, aqui a gente entra num debate, né, que no tempo em que eu era criança, no tempo em que eu era estudante, né? E aí você também, com certeza, nada disso era levado em consideração. Ou, pelo menos, não tinha uma certa ênfase, né? Quantos e quantos de nós aprendemos nas nossas escolas, na educação básica, e quiçá no nosso ambiente de ensino superior, né, nas nossas graduações, quiçá a gente aprende, adquiriu, de certa forma, né, se assim eu posso falar, conhecimento dessa maneira.
Eu me lembro perfeitamente que eu tinha professores na faculdade, na verdade eu tinha uma professora na faculdade que ela ainda usava as folhinhas amarelas, tá? E eu estava num curso de pedagogia. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Quantos e quantos de nós, nas nossas épocas de estudante, e é claro que nem todos aqui que me escutam são do tempo do projetor, né? Tínhamos quadros e mais quadros cheios ali para copiar durante horas, né? E eu não tenho nada contra o registro escrito, a sistematização escrita, muito pelo contrário, tem um momento em que ela é importante e imprescindível, tá? Inclusive, ela faz parte de uma das estratégias a partir do estilo de aprendizagem de cada aluno. Então, assim, mas vamos nos reportar, né, a esse momento aí da nossa vida enquanto estudantes. Então, veja bem, será que todo mundo aprendia copiando do quadro aquele conteúdo que o professor colocava? E aí me parece que todos os professores faziam a mesma coisa, né? Será que todos aprendiam quando determinado professor apenas, e aí eu tô falando assim, tá? O professor usava uma estratégia para todo sempre, amém, do começo até o final do ano, né? Será que todos aprendiam quando a professora de história apenas fazia com que todos lessem o texto que estava lá no livro, né? Será? A gente não pensava muito sobre isso, tá? Mas hoje a gente discute bastante sobre isso. O debate é importante, né? E aqui recai sobre uma questão que é muito significativa. As necessidades educacionais, né? As necessidades de aprendizagem, a maneira como os nossos estudantes têm se interessado, né, pelos conteúdos, pela própria aprendizagem dentro do ambiente escolar, mudou muito, né? Então, se a gente não começa a pensar sobre isso, a gente não consegue engajar esses estudantes, a gente não consegue fazê-los perceber que aquele ambiente de aprendizagem é um ambiente bacana, é um ambiente legal, que vale a pena estar lá. Então, naturalmente, e faz parte, né, tentar cativar esse estudante, tentar fazer com que ele permaneça nesse ambiente de forma engajada, interativa e que de fato ele queira estar ali. É um desafio total, mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui pelo desafio de ensinar e pelo desafio de fazer com que o outro, né, aprenda. Então, temos sim que debater sobre estilos de aprendizagem. E aí, pensando aí nessa discussão, né, que vem desde 1960, o conhecimento sobre diferentes estilos de aprendizagem acaba sendo uma ferramenta extremamente importante para os professores, não só para os professores, mas também para a escola, né? A escola também tem uma relação direta com isso, porque de certa forma é ela que em alguns momentos vai dar o subsídio para que o professor possa trabalhar com algumas estratégias a depender dos estilos de aprendizagem que ele esteja tentando atingir. Quanto mais eu diversifico essa prática, mais eu consigo atingir os estudantes. Porque, lembrando o que eu falei antes, nós não aprendemos da mesma forma. Todos nós, de forma homogênea, não. Então, essa premissa a gente precisa esquecer, tá? A gente precisa partir do ponto em que todos nós aprendemos sim, e que a gente pode aprender de forma diferente. E na sala de aula isso precisa ser respeitado. Então, todos os indivíduos, todas as pessoas têm o seu estilo, né, de aprender fatos novos. Enquanto estudante, por exemplo, quando você estava estudando para uma prova, quando você estava estudando para um concurso, né, você desenvolve muitas vezes a maneira como você aprende melhor. Você desenvolve ao longo do tempo e ganha experiência nisso sobre as estratégias que fazem com que você retenha mais o conteúdo. Estratégias que fazem com que você compreenda melhor os conteúdos, né? Então, todos nós, ao longo da nossa trajetória enquanto estudantes, experimentamos essas questões. Eu vou aqui colocar uma situação bem particular. Até hoje, né? Até hoje. E olha que eu descobri isso não faz muito tempo, tá? Eu sempre achei que eu tinha pouca memória, né? Memória de curto prazo, excelente, mas memória de longo prazo, uma falha total. E eu sempre ficava muito preocupada, porque
Quando a gente chega na vida adulta e aí a gente estabelece alguns objetivos, né, e alguns patamares, enfim, alguma coisa, alguns desafios para a nossa vida profissional, isso acaba sendo muito importante. Reter informação acaba sendo algo importante, né? E eu não estou falando aqui reter por reter mecanicamente, eu estou falando de fato, ter compreendido e fazer com que aquela informação fique com você durante o tempo que você precisar. É claro que as nossas memórias elas vão sendo substituídas e isso é um processo natural. Mas a gente sabe que quando a gente está se preparando para algum tipo de processo avaliativo, a gente deseja ao máximo que essa memória ela se preserve para que a gente possa utilizar a longo prazo. Então, o que acontece? Eu sempre percebi que eu me deixava escapar nas leituras, principalmente, e rapidamente, as informações. Só que tem uma coisa e um detalhe que foi decisivo para mim: ler em voz baixa ou ler silenciosamente. Essa estratégia é boa, mas para mim ela não funciona muito bem. Não todas as vezes. Por quê? Porque eu consigo reter melhor informação quando eu leio em voz alta e eu escuto a minha voz. Então, com o tempo, eu consegui perceber que quando eu leio e escuto a minha voz, eu consigo introjetar, internalizar melhor as informações. Por que será? Porque lá na minha infância, porque na minha juventude, eu estudava falando de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? E isso foi algo que se perdeu em algum momento e na vida adulta eu precisei resgatar porque eu realmente tinha esquecido que isso era um ponto favorável para mim. Ou seja, eu tinha o meu estilo de aprendizagem, eu tinha a maneira, meu estilo próprio, vamos pensar aqui assim, né, de aprender. Com os nossos estudantes não é diferente. Eu tenho certeza que eu não estou falando nada, mas nada mesmo diferente daquilo que você pode ter passado um dia enquanto estudante. Só que a gente esquece. A gente esquece desses detalhes e a gente esquece principalmente que os nossos estudantes, eles também podem estar no mesmo processo e mais, eles têm outros tantos processos, porque a educação da contemporaneidade, ela traz as suas características e é natural. É só pensar no avanço da tecnologia, é só pensar no avanço do acesso à informação que hoje os nossos jovens, as nossas crianças possuem e que nós não possuíamos há uns anos atrás. Então, só de pensar nisso, a gente já começa a refletir sobre um monte de coisa. E aí alguns teóricos, eles estudam, né, esses processos, eles estudam essas diferenças, essas diferentes formas, né, de aprender, vamos pensar aqui. E aí, quando a gente fala do docente, a gente precisa entender uma coisa. Enquanto professor, professora, eu preciso pensar sobre isso, né, na forma que os discentes aprendem, né, pois eles podem justamente apresentar uma falta de vontade, de desinteresse sobre os conteúdos, né, e aí acaba provocando um baixo desempenho. Então, quando eu não compreendo esse processo, eu vou sempre oferecer a mesma coisa. E eu vou atingir o objetivo com alguns, mas com outros eu não vou, né? E vai ter uma parcela aí da minha turma, enfim, uma parcela do quantitativo de alunos que eu trato todos os dias, que vai se esforçar para chegar até a mim. Vai se esforçar para poder entender o meu raciocínio, para poder entender a estratégia que eu estou utilizando. Mas o movimento não deveria ser esse. Porque quem detém esse conhecimento somos nós. Então, nós é que temos que oferecer para os estudantes o máximo, né? Uma diversificação, na verdade, de possibilidades de aprendizagem, ok? Então, isso me cabe enquanto professor, enquanto educador, enquanto docente. E aí, a grande diversidade desses estilos, elas vão exigir instrumentos pontuais. E aí a gente precisa aprender a identificar esses instrumentos. E principalmente, né, entender um pouco desses estilos para que a gente possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, pesquisar sobre isso, buscar estratégias em cima dessas informações, tá? Os teóricos, como que eu posso dizer? Aqueles que estudaram, né? Essa literatura e os que ainda hoje tentam compreender cada vez mais, porque, olha,
Estudos mostram que existem mais de 10 estilos de aprendizagem aí, tá? Existem aqueles que são mais pesquisados, mais evidenciados? Sim. Alguns deles, inclusive, passaram por situações de aperfeiçoamento ao longo do tempo, né? Então, hoje, o que é que a gente tem? A gente tem uma evolução, vamos pensar assim, né? E algumas mudanças, inclusive, na maneira como a gente identifica esses estilos de aprendizagem. E a partir do momento que eu identifico, existem sim algumas vantagens. Existe a vantagem para o professor e existe a vantagem para o aluno, para o estudante. Primeiro, para o professor, essa vantagem é bacana porque ele consegue aplicar instrumentos relacionados aos estilos de aprendizagem. E aí, quando eu aplico diversos instrumentos, quando eu faço uso de vários instrumentos, eu consigo atingir o meu objetivo de aprendizagem com a maioria dos alunos, porque eu estou oportunizando a todos aprender. Quando eu me detenho apenas um estilo com um instrumento, vamos pensar que assim, eu não estou democratizando o ensino, né? Eu estou apenas atingindo uma parcela, aquela parcela que aquele instrumento atende à necessidade. Os demais vão ficar de fora. Então, esse não é o objetivo. O objetivo é fazer com que o máximo de estudantes atinjam aquele patamar de conhecimento que a aula propõe, né? Que o teu planejamento, professor, propõe, tá? Então, compreender algumas coisas em relação a como verificar esses estilos é importante. Aqui a gente não está dizendo que você vai sair por aí aplicando instrumento de verificação de estilo de aprendizagem, mas eu acho que algumas coisas podem ser, sim, consideradas e aquelas que forem mais adequadas, tá? Eu vou falar aqui de alguns estilos de aprendizagem, né? Aproveitar que esse nosso tempo aí é um tempo um pouco maior. E aí eu vou falar de alguns estilos, né? Que são, de certa forma, também instrumentos. Mas eu quero também me deter a essas estratégias que a gente utiliza para diversos estilos, tá? Então, aqui, o nosso objetivo hoje é perceber que eu, enquanto professor, preciso utilizar vários instrumentos de aprendizagem ao longo do processo, pode ser na mesma aula, principalmente, né? Então, se eu estou abordando algum conteúdo específico, eu preciso pensar em utilizar instrumentos diversificados, porque aí eu consigo atingir pelo menos a maior parte dos estudantes enquanto processo de aprendizagem. Eu vou poder me deter a todos os estilos o tempo todo? Não, mas ao longo do tempo em que eu passo com o meu estudante, eu estou falando de aula, eu estou falando da semana, eu estou falando do mês, né? Eu estou falando do ano letivo, você pode sim utilizar diversas estratégias e instrumentos para que você possa estar se aproximando desse estudante e fazendo com que ele aprenda da melhor forma possível. Uma das teorias é a teoria da aprendizagem experiencial de Kolbe, tá? Ela nasceu em 1984 e aí ela chama-se instrumento de medida. Ou em inglês ela vai ficar Learning Style Inventory, LSI. Essa aprendizagem ela é centrada na pessoa, né? Ou seja, o instrumento me ajuda a perceber o ritmo de estudo e a forma de administrar o tempo, tá? E isso gera autonomia no estudante. Então, é uma forma de eu verificar como eu consigo aprender melhor. Mas dentro dessa perspectiva, e aí a gente percebe que muda-se a teoria, mas algumas coisas permanecem, porque elas foram, na verdade, aperfeiçoadas, né? Então, na teoria de Kolbe, por exemplo, ele caracteriza 4 momentos, ou 4 possibilidades, vamos chamar assim. A experiência concreta, a observação reflexiva, a conceituação abstrata e a experimentação ativa. Então, quando eu identifico que o meu aluno ele tem uma característica de experimentação concreta, com certeza esse aluno vai se interessar por exemplos na aula, conjunto de problema, leitura, filme, simulação, laboratório. O próprio nome já diz, experiência concreta. Quando o meu aluno tem uma característica de observação reflexiva, ele já vai se deter a perguntas com reflexão, brainstorming, tempestade de ideia, discussão, júri, jornal. Veja, eu já estou citando outros instrumentos
que vão deter a atenção desse aluno que tem uma característica de observação reflexiva, dentro da teoria de Kolbe. Um outro aluno, ele vai ter a característica de conceituação abstrata. O próprio nome já diz. A palestra, o paper, analogia, leitura de texto, projeto, isso vai fazer com que esses alunos aprendam, porque eles conseguem sair um pouco da realidade e isso faz com que eles se interessem mais, tá? E, por último, a experimentação ativa, que vai fazer o quê? Vai me pedir exemplos durante a aula, que é a mesma coisa da experiência concreta, laboratório, estudo de caso, tarefas de casa. Então, esse aluno, ele vai querer, tipo, botar a mão na massa, como a gente chama, né? Se ficar muito ali na teoria, no subjetivo, né? Apenas na oralidade, ele não vai se interessar. Olha, essa é só a primeira teoria que a gente vai ver aqui. Mas veja, quantas possibilidades de trabalho com esses alunos a depender da maneira que eles aprendem, ok? Uma segunda teoria, e aí eu estou colocando aqui as mais evidentes, tá? Existem outras. Uma segunda teoria é a de Gregor, que é o delineador de estilo. Essa teoria, ela surgiu em 1982 e ela tem justamente o objetivo da predisposição para determinado estilo, ou seja, ele defende a ideia de que nós já nascemos com a predisposição para determinado estilo de aprendizagem. Isso não é adquirido ao longo da nossa vivência, mas a gente já tem uma predisposição para aquilo. Ele defende essa ideia, já é uma outra percepção, tá? E aí ele vai dizer também que experiências concretas e abstratas são o foco dessas pessoas a partir do momento em que eu analiso com base nessa experiência. E aí ele vai trazer os seus conceitos. O conceito sequencial concreto, sequencial abstrato, aleatório abstrato e aleatório concreto. Mas vamos lá, para a gente não ficar aqui o tempo todo, eu posso dizer assim, ele vai de novo dizer, olha, professor, você precisa usar checklist, palestra, documento, esboço, música, discussão, leitura, diagrama, discussão, fluxograma, gráfico, mapeamento, tempestade de ideias, resolução de problemas. Olha quantas estratégias de aprendizagem eu citei agora no último minuto. E a gente muitas vezes se detém a uma estratégia apenas. Percebe? Como a gente pode fazer com que esse aluno, ou a maior parte deles, aprendam usando essa paleta, vamos pensar aqui assim, essa paleta de possibilidades, que é justamente os estilos de aprendizagem. Uma outra teoria é a de Felder e Silverman, que aí ele mede o estilo a partir do índice. Ele tem exatamente, né, formalizado uma espécie de índice mesmo, de teste, que você vai analisar para poder perceber se o aluno ele tem as seguintes características: se ele é ativo ou reflexivo, se ele é sensitivo ou intuitivo, se ele é visual ou verbal, se ele é sequencial ou global. Então, cada uma dessas acaba me dando características também de abordagem sobre esses alunos a partir da referência que ele me dá com relação a esse índice. E aí, em 1997, porque na verdade foi bem lá atrás que ele surge, mas em 1997 ele passa por um processo, né, de modificação, de atualização, vamos pensar aqui assim, e ele acaba sendo de uso livre sem custo associado. Aqui, basicamente, o aluno ele vai perceber se ele é ativo, sensitivo, visual e sequencial. Mas veja, na hora de escolher o instrumento, eu sempre vou escolher instrumentos variados. Porque o que é importante aqui? Perceber que o aluno, ele pode aprender observando, ele pode aprender mais te ouvindo, ele pode aprender mais sentindo no concreto, né? Ele pode aprender mais a partir de uma cadeia de informações que estão relacionadas. Então, quando eu tenho isso em mente e planejo a minha aula, eu consigo pensar em o que colocar, que instrumento colocar no momento de apresentar determinada parte do conteúdo. Ou como eu posso pegar aquele conteúdo e mostrar para o meu aluno de diferentes maneiras. Eu posso
apresentar um slide para o meu aluno na sala de aula? Posso. Mas eu vou ficar só no slide? Isso é um caso a se pensar. Eu posso usar o quadro, né, e anotar para o meu aluno algumas coisas e solicitar que ele escreva no caderno dele essas informações? Posso. Mas eu só vou fazer isso? Não sei. Entendem? Então, assim, eu vou pedir que o meu aluno faça a leitura do texto que está no livro? Posso, sem problema. Mas eu só vou fazer isso? Então, são reflexões que a gente precisa sim fazer, porque muitas vezes a gente é repetitivo nas nossas aulas e isso não faz com que os nossos alunos se interessem por elas. Então, é sim a nossa responsabilidade pensar sobre isso. Um modelo muito conhecido e muito utilizado é o modelo VARC, tá? O modelo VARC é o modelo que vai justamente falar, esse VARC é a siglazinha, né, que eles usam para justamente verificar se o aluno é visual, se ele é auditivo, se ele é leitura escrita e se ele é sinestésico, ou seja, se ele engloba vários estilos e aprende de formas variadas. É muito comum usar essa escala, ela nasceu em 1992, ela é relativamente recente, né? E ela é desenvolvida a partir de uma interação de aluno e professor. Então, eu posso aplicar o instrumento, sim, de maneira interativa com o meu aluno. Qual é a vantagem de fazer isso? Eu descubro, por exemplo, na minha turma, quais estilos predominam, tá? Eu consigo fazer isso. Então, quando eu me aproximo dessas informações, eu vou direcionar o meu planejamento para atingir esses estilos. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai escolher alguns estilos e vai ficar ali matando e morrendo em cima deles. Eu não estou dizendo isso. Mas a gente vai ter uma noção de como abordar aqueles estudantes naquele período, naquela faixa etária, né? De acordo com essas características. Isso vai me ajudar bastante, né? A gente não vai cair naquela história de a sua aula, professor, estava super bacana, super motivadora, super contagiante para você, para o seu estudante não, né? Então, quem tem que estar contagiado, motivado e engajado também é o estudante, porque ele está no processo de aprender e você está ali aprendendo com ele, mas de certa forma você detém mais conhecimento que ele. Então você precisa pensar nas estratégias de levar esse conhecimento. E aí, mais uma vez, ele também faz uma distinção de instrumentos que você pode estar utilizando de acordo com as características desses estudantes, tá certo? E sempre os instrumentos, de acordo com a maneira como você avalia os estilos de aprendizagem, eles vão sempre recair numa paleta de instrumentos que você pode estar utilizando na sala de aula, tá? Dos mais variados, gente. Dos mais variados. Eu acho que é onde mora a beleza dessa profissão, né? Essa criatividade que a gente tem, essa diversidade de coisas que a gente pode levar para a sala de aula e, de certa forma, fazer com que os nossos alunos aprendam de maneira significativa e, principalmente, que eles tenham experiências significativas dentro da escola. Existem muitas coisas que podem ser utilizadas, mas que a gente, às vezes, ou subutiliza, tá? Ou não utiliza de forma alguma, né? Deixa para lá de qualquer forma. Existem outros instrumentos, na verdade, de verificação de índice, né? Ou de verificação de estilos de aprendizagem. Basta que a gente pesquise um pouco, procure um pouco dessas informações. Aqui a gente não está fazendo uma aula necessariamente desses instrumentos, a gente teria que fazer uma aula para cada um, né? Mostrar como utiliza cada um. Quem sabe aí a gente não tem umas aulas mais para frente com esses conteúdos, mas é importante que a gente saiba que eles existem, né? E pensar principalmente um pouco mais sobre a maneira como eu tenho levado o conteúdo para os meus estudantes. Isso sim é de extrema importância, tá? O último modelo que eu quero trazer aqui como exemplo é de Dum-Dum. Ele vai um pouquinho mais além, né? Ele vai indicar justamente que os sujeitos respondem a estímulos ambientais, emocionais, físicos, sociais, psicológicos. E aí ele caracteriza
por grupos, né, essas condições. E aí ele acaba identificando como que o aluno se sente melhor dentro de um contexto de aprendizagem. Por exemplo, se ele prefere um ambiente silencioso ou ele prefere com som. Olha, quem estuda escutando uma música hoje? Muitas pessoas, né? Mas tem gente que só estuda no total silêncio. Isso o instrumento identifica. Um exemplo que ele dá aqui é, por exemplo, prefere um ambiente fresco ou prefere um ambiente mais aquecido? Prefere muita luz ou pouca luz? São características bem individuais, né? Mas que elas vão justamente dizer um pouco do estilo de aprendizagem de cada estudante. E a gente não pensa nisso, né? A gente pensa que simplesmente é sentar numa cadeira, olhar para frente e absorver tudo que está sendo dito. Não é assim, tá? Então, e hoje em dia, na era da tecnologia, na era em que os dispositivos móveis estão nas mãos dos nossos queridos alunos, e aí a gente sabe que é uma batalha tremenda, né? Tirar a atenção deles desses dispositivos na hora da aula, que é uma outra questão, tá? Mas eu acho que quando a gente consegue motivá-los, engajá-los, fazer com que eles realmente vejam algo de interessante naquilo que está sendo mostrado, e a depender da maneira como está sendo mostrada a informação, eu acho que vale a pena, porque eu acho que de repente eles vão sim direcionar o olhar para o professor e para o conteúdo e para a aula, que é o nosso grande desafio nos dias de hoje. Então, é importante pensar sobre isso, é importante pensar sobre as necessidades individuais que esses estudantes trazem. Nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes e temos, entre aspas, porque dar conta do que a gente dá enquanto professor, dar conta do mundo de coisas que é, né, a sala de aula, das experiências diversas que existem na sala de aula, nos faz super-heróis, né? Mas eu acho que a gente ainda não faz uso do nosso poder, né? Acho que tem gente que ainda precisa fazer uso do poder que tem. Tem muita gente fazendo, tá? E pode melhorar cada vez mais. E tem muita gente que precisa se engajar no desenvolvimento desse superpoder. Então, para os professores tem a vantagem de diversificar as estratégias de ensino, tá? E para os estudantes favorece o autoconhecimento, porque de certa forma, quando o aluno entende como ele aprende, quando ele tem uma noção de que de uma determinada forma ele aprende melhor, isso traz uma autoconfiança para ele, né? Aumenta a autoestima dele. Ele passa a acreditar mais em si mesmo porque ele vê o resultado. Às vezes o aluno é super inteligente, mas ele está estudando da maneira errada. Não sabe estudar, né? Como a gente diz. Então é por isso que ele passa horas e horas e horas e horas, mas ele não consegue entender por que ele não está aprendendo ou por que a informação não está internalizando. Então, é simplesmente, muitas vezes, porque ele está estudando da maneira errada, porque aquela maneira de estudar não é a maneira correta para ele, não é a maneira que favorece a aprendizagem dele. Então, fazê-los mergulhar um pouquinho nesse universo, conhecer esse universo, acaba sendo benéfico também para eles, principalmente nos momentos individuais, tá? Mas aí a gente não esquece nunca que a aprendizagem e o ensino, de certa forma, é um processo complexo. A gente não pode esquecer disso, tá? Ninguém aqui está dizendo que tem a solução para os problemas da educação no mundo. Não é isso. Eu acho que é mais uma oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa prática, de nos tornarmos cada vez mais professores criativos e inovadores. Às vezes a gente subjuga uma determinada prática porque ela parece obsoleta, mas o que é que eu posso fazer com aquela prática e melhorá-la? Outra coisa importante, às vezes aquela prática ela cabe muito bem em determinado momento, mas no outro não. E eu preciso ter essa consciência. Por isso que eu preciso diversificar, né? Eu não posso ficar insistindo numa estratégia que não está me dando resultado. Preciso virar o jogo, preciso mudar a rota, né? Eu preciso trazer outras oportunidades. Uma hora eu acerto. E em muitas horas eu vou acertar, e com muitos, porque eu estou oportunizando a todos um processo de aprender significativo, tá certo? E não posso desconsiderar os fatores externos,
não posso desconsiderar os fatores internos, os fatores individuais, os fatores sociais, todos eles importam nesse momento porque eles são influenciadores, sim, com certeza, desse processo. Eu não posso desconsiderar, né? Uma outra coisa importante, a hereditariedade, o código genético. Ele também tem, de certa forma, informações que me dizem que determinado aluno, querendo ou não, sim, tem uma predisposição genética para aprender de forma mais rápida. Tá aí alguns estudos que identificam pessoas que têm um nível de aprendizagem acima da média, tá? Então, isso é uma predisposição que eles já trazem com eles e que é desenvolvida ao longo da vida, né? Com as experiências e vivências que eles têm durante o percurso de vida deles, e é muito natural. A personalidade é um outro fator, tá? Quantos de vocês já tiveram um aluno que vocês dizem assim, mas João não copia nada na aula, né? João não copia nada na aula, ele parece, na verdade, que não está prestando atenção em nada que eu digo. Um exemplo. E o João vai lá e tira notas maravilhosas nas avaliações que são colocadas para ele. E aí você fica se perguntando, que momento ele aprendeu? Né? Qual foi o momento que ele conseguiu adquirir esse conhecimento? Se ele estava o tempo todo se negando a escrever, se ele estava o tempo todo, ele nem interagia, mas ele estava absorvendo de forma auditiva as informações. E por mais distraído que ele tivesse, ou parecesse distraído, na verdade, ele estava aprendendo. Ok? Então, assim, é só um exemplo para ilustrar como é importante a gente perceber de fato, ou tentar perceber como esses alunos aprendem e tentar abordá-los da melhor forma possível. Os estilos de aprendizagem podem mudar ao longo do tempo em função da maturidade do indivíduo. Concordo plenamente. Você desenvolve estratégias ao longo do tempo também. Tem aquelas que favorece, né? Que favorece essa aprendizagem individual, mas tem aquelas que você vai adquirindo ao longo do tempo. Inclusive, algumas delas você acaba aprendendo com seus pares, né? Essa convivência social que a escola, inclusive, proporciona, faz com que a gente enriqueça essa experiência. Então, ao longo da nossa vida, a gente também acaba adquirindo outras maneiras de aprender. Por exemplo, eu nunca tive afinidade com mapa mental. Eu nunca tive afinidade com mapa mental. Tem gente que adora, tem gente que nossa, consegue fazer rapidamente conexões, né, e montar um mapa mental muito bacana, né, autoexplicativo até, ok? Talvez essa pessoa não consiga sistematizar textos, né? Talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade na escrita de textos mais longos, mas ela consegue conectar as ideias de uma forma bem objetiva no mapa mental. Então, olha a diferença, tá? Olha a diferença. Tem gente que precisa anotar tudo, né? Que tá ali ouvindo, mas tem que anotar. Vai numa palestra, anota. Vai num debate, anota. Tá ouvindo o professor e anotando. Porque se não fizer isso, não consegue absorver a informação. Nem todo mundo é assim, ok? Então, assim, é importante pensar sobre isso. Isso está presente no nosso dia a dia, gente. E a gente precisa, assim, refletir sobre isso. Uma coisa interessante que eu queria trazer aqui, que eu separei para vocês, é a intensidade. A intensidade de cada pessoa é diferente, tá? Ela não é igual. Aí eu falo de intensidade no sentido de tempo também. O tempo para cada um é diferente. Além de ter uma estratégia diferente de aprender, eu também tenho um tempo diferente. Nem todo mundo aprende no mesmo momento. Então, imagina, se eu trago um conteúdo de forma mais teórica, tá? E é óbvio que eu atingi algumas pessoas com essa estratégia. Mas que depois eu mostro esse conteúdo de uma forma mais prática, por exemplo, tá? Um laboratório, colocar a mão na massa, enfim, vai depender muito da situação. Mas imagina que eu trago esse conteúdo de outra forma. Um exemplo, eu estou atingindo mais uma parcela de alunos. Aqueles que não compreenderam enquanto eu estava abstraindo na teoria, puderam perceber esses conceitos na prática, colocando a mão na massa, entende? Outros vão ter uma capacidade mais lógica e, sei lá, eu trouxe o conteúdo num game.
por exemplo. E aí eu consegui, enquanto estudante, colocar os conceitos que eu aprendi dentro daquelas estratégias do jogo, dentro daquele momento, daquele movimento em que eu estou ali jogando. Então veja, são situações completamente diferentes, mas todas elas culminam na aprendizagem. Então imagina se eu não ofereço essa diversificação. Como é que fica, né? E aí ele vai sempre depender do segmento, da faixa etária e de conhecer os estudantes e suas características. A gente não pode esquecer dessas três coisas. Para que eu entenda, ou para que eu, mais do que isso, para que eu considere estratégias para o ensino e aprendizagem ou de ensino e aprendizagem dos estudantes, eu preciso considerar, sim, o segmento que eu estou abordando, a faixa etária que eu estou abordando, os estudantes em si, as características que eles possuem, suas limitações, né? A sua capacidade de avançar, perceber onde eles estão, né? E aonde eu quero chegar com eles. Essas coisas são importantes quando eu escolho alguns instrumentos. Eu não posso desconsiderar isso de forma alguma. E aí, quanto mais forte uma preferência, mais importante será atendê-la. Então, eu tenho uma maior parte que me atende muito bem no sentido de determinadas estratégias, então eu vou fundo nelas e vou trazendo as demais. Porque dessa forma eu estou atendendo aí um grande grupo que necessita de algo mais específico, né? Vamos pensar aqui assim. Imagina você passar o tempo todo usando uma estratégia que está atendendo minimamente a aprendizagem dos estudantes. Quanto tempo e quanto trabalho perdido, né? Então, experimentar é preciso, professor. Você precisa experimentar diferentes maneiras para que você possa também perceber, primeiro, que você é capaz de fazer isso, de diversificar, de ser criativo, de ser inovador e também para que você possa oportunizar o seu estudante, tá? E aí, ó, leituras, vamos lá, lição de casa. Leituras sobre diferentes estilos de aprendizagem. Leitura. Lê um pouco sobre isso, para que você possa se inteirar. Quando você lê sobre isso, você consegue enxergar na sua sala várias características. A sua mente vai se abrir para ver o seu estudante de uma forma diferente. Segunda coisa, utilizar mais um ou mais estilos. E aí, claro, a gente está falando da aula, inclusive. Às vezes, uma única aula me permite usar 2 ou 3 estilos de aprendizagem diferentes. Então, vai depender do meu planejamento, tá? Terceiro ponto, ter um bom repertório didático. A gente não está falando só simplesmente de fazer um debate, né? Eu preciso saber conduzir um debate, mediar um debate. E isso precisa ficar claro para o meu aluno. Entender quais são os papéis de cada um e os limites desses papéis é uma situação importante para se desenvolver, por exemplo, usando uma estratégia de debate. Então, qual é o meu papel, né? Ou qualquer outra coisa que a gente pudesse aqui passar o tempo todo citando, porque se tem algo que a gente poderia aqui ficar fazendo uma lista enorme, é de maneiras e maneiras diversas, né? E aí, na verdade, didáticas de trazer o conteúdo para a sala de aula, ok? E a quarta e última situação seria identificar como os estudantes aprendem e deixá-los cientes disso, que foi o que eu falei mais um pouco atrás. Olha, você identifica ou tem uma percepção mais ampla sobre essa informação, vai facilitar para você na hora de planejar como você vai abordar os conteúdos. Para o estudante, vai desenvolver nele uma autoimagem, uma autoestima, uma autoavaliação de um processo que pertence a ele mesmo, que talvez ele desconheça. E aí a gente vai ajudar esses estudantes a conduzir melhor essa caminhada acadêmica, né? Fazendo com que isso seja mais proveitoso, vamos pensar assim, né? E no meio desse caminho a gente pode resgatar muitos, a gente pode impedir que muitos desistam, né? A gente pode estar inferindo em situações que a gente jamais imagina, né? Às vezes tem um aluno ali bem caladinho, bem introspectivo, que precisa de ajuda. E não é porque ele é calado e introspectivo que ele vai ser visto sempre como o inteligente, né? Ele é assim porque ele é inteligente, porque ele é CDF, não.
Não tem nada a ver. Ele pode estar ali numa condição que ele precisa de uma oportunidade para poder aprender melhor e para poder se transformar. Vamos pensar que assim, se eu não oportunizo, ele nunca também vai ter esse momento de transformação. Então, como é importante, né? E ser um professor criativo e inovador requer o domínio de conceitos e experimentações, que são, na verdade, aquilo que cada vez mais se faz querer melhorar, né? Eu acho que ser criativo e inovador pressupõe querer fazer o melhor e melhorar sempre, né? Tá em constante processo de aprendizagem. Nós somos eternos aprendizes, né? O professor é um eterno pesquisador, ele é um eterno aprendiz. Então, a gente precisa entrar nesse movimento, porque senão, como que a gente vai ser uma referência para os nossos estudantes, do ponto de vista da caminhada deles mesmos, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, sim, e eu acho que é muito bonito quando a gente consegue pensar sobre isso, quando a gente consegue se arriscar e se colocar nesse processo, né, de aprender enquanto ensinante, que é interessante pensar sobre isso. Eu sou ensinante, mas eu estou na condição de aprendiz também, porque eu estou buscando sempre melhorar o conhecimento que eu tenho e como aplicá-lo. E principalmente diz da riqueza da nossa profissão, né? Essa busca, ela é constante e ela é uma das belezas da nossa profissão. Querer fazer cada vez mais e trazer cada vez mais momentos significativos de aprendizagem e de formação para aqueles que estão ali sob a nossa responsabilidade, não importa em que esfera a gente esteja, ok? Então vamos pensar sobre isso, aprender sobre como aprender sobre como o meu aluno aprende e principalmente aprender sobre como eu posso ajudar o meu aluno a aprender, ok? Então não falta instrumento e a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço.